conhecimento, né? Nós temos como tema hoje falar sobre questões dos paradigmas, falar também sobre as questões da interdisciplinaridade e aí fazer uma aproximação com o tema da humanização, que é algo realmente que a gente tem se preocupado bastante, né? Com esse tema da humanização. Então, eu vou fazer essa análise nesse diálogo que é um diálogo acadêmico, né? A intenção do Conhecimento Sem Fronteiras é produzir todo esse diálogo, essa conversa, né, num nível acadêmico. Então, eu vou começar falando das questões paradigmáticas e aí eu vou desenvolvendo toda uma análise, né, sobre conceito de paradigmas e o qual isso interfere realmente na nossa existência, né, no nosso modo de ser e estar no mundo, o qual isso interfere na construção da realidade, nos relacionamentos e por aí vai, até chegarmos aí numa perspectiva da interdisciplinaridade, e aí a partir dessas matrizes, né, paradigmáticas, entender o qual isso impacta e influencia aí nas minhas relações e como é que eu fundamento as minhas relações a partir de que matrizes, né? Então, a ideia é que a gente possa fazer uma discussão, mas que essa discussão tenha aí um sentido prático, né? Um sentido cotidiano, como toda essa discussão pode contribuir para a minha vida prática, cotidiana, né? A ideia realmente é que isso possa se traduzir, né, num conhecimento que vai, de algum modo, mudar a minha prática, né, mudar as minhas ações, e, enfim, né, de algum modo, fazer com que a minha existencialidade seja uma existência melhor. Resumindo assim, né. Bom, então, a gente poderia começar falando sobre a questão dos paradigmas, né, para a gente pensar, por exemplo, o que é um paradigma. Então, se a gente se coloca diante dessa questão, o que é um paradigma, né? O que a gente poderia responder sobre essa pergunta, né? Então, eu acho que de início vale muito a pena a gente partir dessa problematização, o que é um paradigma. E aí, para responder essa questão, né, para entregar um conceito, né, para você, para vocês, para que a gente possa aí, a partir dessa estrutura conceitual, né, desenvolver aí a nossa análise, a nossa conversa. Eu uso aqui pego um aporte aqui teórico de um sociólogo francês chamado Edgar Morin, que trabalha, né, com a perspectiva da teoria da complexidade, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a obra do Edgar Morin, né, nós temos aí um livro bem interessante, né, de várias obras que o Morin tem. Eu sugeriria para quem for começar a fazer essa aproximação com a teoria da complexidade do Morin, fazer a leitura de um livro que se chama Educação para o Século XXI, né? Então, é uma obra interessante, está disponível na internet em PDF, que é interessante, né? Bom, então, o que o Edgar Morin vai colocar para a gente, né? O Morin ele vai dizer que um paradigma é um conjunto de crenças. Olha só que interessante, né? O paradigma pode ser compreendido como um conjunto de crenças, né? E aí eu, particularmente, costumo dizer que o paradigma é essa matriz, né, que nós internalizamos e que vai refletir no meu modo de ser e estar no mundo, né, nas minhas ações, na minha maneira de pensar e na minha maneira também de me relacionar. Então, o paradigma é esse sistema, né, esse conjunto de crenças e verdades que nós internalizamos, né? Então, qual é o seu paradigma, né? Qual é o paradigma que define o seu modo de ser? Então, acho que a gente parte de uma ideia de que há uma matriz que se coloca aí como uma matriz
de referência para manifestarmos a nossa existencialidade, né? Bom, uma vez que nós entendemos aí, uma vez que eu entrego para vocês uma estrutura conceitual de que paradigma, né, é uma matriz, é um sistema, é um conjunto de verdades que eu internalizo, é importante que se diga que essa internalização, ela é uma internalização que se dá, né, dentro de um contexto, né, familiar, cultural, social, histórico, político, né, e aí a gente, nessa relação com o mundo, a gente vai, então, compondo, né, esse sistema de crenças, né, essa matriz de referência existencial, né, que vai nos definindo, né, define quem é o Eduardo, define quem é a Suzana, define quem é o fulano, Beltrano, e por aí vai, né, essa matriz de referência, né. Bom, e aí a partir daí, o Edgar Morin ele vai encaminhar uma discussão, né, sobre a necessidade, né, a emergência que nós temos para a gente poder, então, fazer as mudanças, né, as mudanças de paradigmas, então, nós temos aí o que o Edgar Morin ele coloca sobre o paradigma, né, que é o paradigma reducionista, né, esse paradigma reducionista é o paradigma da separação, né, esse paradigma desintegrador que fragmenta as coisas, né, esse paradigma reducionista que faz a disjunção. Então, essa ideia de separação das coisas, né, a razão separada da emoção, né, o corpo separado da mente, né? Então, sempre essa ideia de que uma coisa exclui a outra, né? As coisas, elas estão sempre sendo separadas, a gente separa, né? Eu acho interessante a gente pensar aqui no Ocidente, né, a cultura ocidental separa, né, o material do espiritual, né? Então, cuida-se na sociedade contemporânea, tipicamente ocidental, né, cuida-se, se preocupa com os aspectos da materialidade, desse mundo que tem uma tridimensionalidade, etc. e tal, o mundo material, esse mundo objetivo, esse mundo objetivado, mas aí a cultura ocidental, contemporânea, vai se esquecendo do aspecto da espiritualidade, né? Isso também é uma forma de separação, né? Outro exemplo muito típico e interessante que se diga, né, essa ideia de que o corpo e a mente são duas dimensões separadas, né, e aí o corpo e o espírito são dimensões separadas, né, então eu cuido do corpo, cuido da materialidade, cuido do aspecto físico e não me preocupo com as questões não materiais, né? As questões espirituais, as questões que fazem parte de uma dimensão não material, né? É importante que se diga também, né? Acho que vale a pena partilhar com vocês que existe hoje, né? Um movimento muito interessante, né? De professores renomados de diferentes universidades do mundo inteiro que compõe um movimento chamado movimento pós-materialista, né, que abre aí uma possibilidade, um campo para a gente poder discutir ciência e espiritualidade, né. Gustavo Camacho interagindo, colocou aqui, essa separação acaba gerando a busca excessiva pelo bem material e acabamos esquecendo de alimentar a alma. Perfeitamente, o Camacho, é exatamente isso, né? Há uma visão, né, de separação e a gente acaba, né, aqui na sociedade ocidental, nessa cultura ocidental, cultura do Ocidente contemporânea, se preocupando com as questões materiais, né, com o acúmulo, né, dos bens materiais e se afastando, né, não se preocupando com as questões da espiritualidade. Então, isso vai, de algum modo, gerando, né, um comportamento social materialista e que tem desdobramentos, né, que é
o desdobramento, né, da insensibilidade, né, em relação às necessidades e à carência do outro, tal, e com isso vai tornando aí a sociedade uma sociedade materialista e, nesse sentido, vai se tornando mais insensível em relação ao outro, né? Então, essas dicotomias, né, todo esse paradigma de separação está muito historicamente instalado, né, na sociedade, nos diferentes setores, né, que compõem a estrutura social. Então, você vê o paradigma da separação na escola, nas empresas e, enfim, né, em diferentes setores que compõem a sociedade, né. Bom, mas se nós temos, né, esse paradigma da separação, nós temos também o paradigma que defende o Edgar Morin, que é o paradigma da integração, que é o paradigma integrativo, esse paradigma que une, que faz a junção, né, que integra, que assume uma visão de complementaridade, né, de que as coisas elas são complementares, né, e de que mesmo reconhecendo as diferenças, né, mesmo nas diferenças não há processos excludentes, né, mas mesmo nas diferenças há uma possibilidade de complementaridade, né, então as coisas elas se complementam. Essa concepção sistêmica, integrativa, né, é importante que se diga que além do Edgar Morin, nós temos tantos outros cientistas que falam, né, dessa concepção de interconexão, né, essa concepção sistêmica, a exemplo de um autor que também eu acho muito interessante, que é o Capra, né, Frijord Capra, né, que tem obras interessantíssimas que tratam sobre todas essas questões, né, o pensamento sistêmico ou ecossistêmico, né, o pensamento ecológico, e você pode fazer a leitura de algumas obras, né, do Capra, que é O Ponto de Mutação, A Teia da Vida, né, que são livros bem interessantes para a gente poder conhecer as ideias desse físico quântico tão famoso, né, esse cientista que vai falar desse pensamento ecossistêmico, né, de que as coisas estão profundamente interligadas. Bem, esse paradigma, que é o paradigma integrativo, então ele é um paradigma que une, né, é um paradigma que aproxima, é um paradigma que integra, é um paradigma que permite que o ser humano tenha a consciência de que ele realmente está sempre em relações de interdependência, né? Estamos todos, de algum modo, integrados, né? Não há a separação, né? Então, é a consciência de que devemos assumir uma perspectiva de interdependência, né? Estamos todos aí, de alguma maneira, interconectados, né? Que as nossas ações, elas não interferem apenas em nós mesmos, mas as nossas ações, inclusive os nossos pensamentos e toda a energia que estamos emanando, são energias que, de algum modo, vão interferir no outro, vão interferir na sociedade, vão interferir no mundo, vão interferir no cosmos, né? Porque existe toda uma relação de interconectividade, né? Tudo está interligado. Nessa perspectiva, né, de compreendermos esse paradigma da independência, né, da interconexão, de que todas as coisas elas estão compondo uma grande teia, né, uma grande rede de interações, essa matriz, ela de algum modo, né, para quem está com a sua mente aberta, para quem está com o seu coração aberto, né, toda essa perspectiva, ela vai trazer aí uma série de mudanças em nós mesmos, né, então estamos falando aí de toda uma mudança, né, de matriz, né, de modelo cognitivo e de ações, e que isso, em minha análise, vai contribuir para que a gente realmente possa produzir mudanças importantes e significativas dentro de nós. O Gustavo Camacho está interagindo aqui, acredito que a questão de energia esteja ligada diretamente a esse fator de interconexão. Perfeito, né? Porque essa questão que você coloca, né, Camacho, nos convida, né, nos convoca para uma responsabilidade, né?
Na medida, então, que assumimos essa consciência de interdependência, então isso me coloca numa outra condição, né, existencial. Eu passo, portanto, a ter mais responsabilidade, né, com aquilo que eu penso, com as energias que eu emano, né, com as minhas emoções. Então, me coloca realmente essa consciência de interdependência, de que estamos todos interligados, de que tudo configura uma grande rede de interações, uma grande teia, me convoca, né, um grande chamamento para uma existência responsável, né? Porque tudo que eu estou produzindo em termos de pensamento, emoções e ações, inclusive em termos de linguagem, tudo isso reverbera, tudo isso emana, né? Tudo isso de algum modo vai afetar o cosmos, vai afetar o universo. Então é uma grande convocação, é um grande chamamento para assumirmos aí uma existência responsável, né? No cuidado comigo mesmo, no cuidado com o outro, né? E, sobretudo, no cuidado com a natureza, né? Porque na perspectiva integrativa, na perspectiva ecossistêmica, eu não estou mais separado, né, da natureza, do mundo, do cosmos e do universo, né? Existe uma relação de interdependência, né? Então, da mesma maneira que o autocuidado, né, que o cuidar de mim é algo importante, o cuidar do outro também se coloca como algo importante, porque não existe mais a separação, mas sim uma relação de absoluta, profunda e total interdependência, né? Então, a própria palavra, né, agora conversando aqui com vocês, me surgiu, né, a ideia da própria palavra religião, né? A palavra religião, na sua análise etimológica, né, religião vem de religare, né? Então as coisas estão todas ligadas, né? Então religião, eu entendo que seria uma possibilidade de religação, né? De estarmos aí nos religando, nos conectando, né, com o cosmos, com o universo, com o divino, com Deus, né? Então, a própria palavra em si, religião, no seu sentido, né, etimológico, também é um convite à ideia, né, de ligação. Religião vem de religare, né? Então, de algum modo, nos convida a essa conexão, né? Aqui o pessoal, o Camacho colocando, interagindo bem o Camacho, né? Incrível como num grupo, numa multidão, por exemplo, o cara briguento encontra outro briguento, o cara do bem encontra outro do bem, o roqueiro encontra outro roqueiro, né? É verdade o Camacho, né? Exatamente isso que você está dizendo, né? As conexões, né? O magnetismo, as ressonâncias, né? Então, assim, existe todo esse fluxo de energia, né? Todo esse magnetismo que vai conectando, né? Forças que estão no mesmo nível vibracional, né? Se você é uma pessoa que tem uma boa energia, uma boa vibração, né? Que emana luz e boas energias, né? Então, você se conecta com coisas que estão no mesmo nível vibracional que você está, né? Então, é aquela frase, né, tão importante, né, na esfera da religião, orai e vigiai. É importante que estejamos aí sempre mantendo uma boa energia, uma boa vibração, porque de outra maneira a gente vai atrair coisas que não são tão boas, né? Então existe aí esse canal, esse magnetismo vibracional, pelo menos por essa ótica, né, daquilo que estamos conversando, né? Então, nesse primeiro momento era isso que eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre esses dois paradigmas, essas duas matrizes, né, de referência, lembrando que paradigma pode ser entendido, segundo Edgar Morin, esse sociólogo francês tão contemporaneamente importante. Paradigma é essa matriz, né, esse conjunto de crenças, né, que vai, de algum modo, definir o meu modo de ser e estar no mundo, né, a minha existência, né, a minha corporeidade. E aí a gente precisa compreender o quão na educação, dentro das empresas, na família, nos relacionamentos, né,
o quão, em que medida que se opera uma ou outra matriz, né? Então, se pensarmos na educação, por exemplo, né, qual é a matriz, qual é o paradigma que opera dentro da escola? Então, se a gente partir, né, de uma observação de que a escola, né, apresenta um currículo, né, onde as disciplinas elas são todas separadas. Primeiro, né, a separação, a fragmentação das disciplinas que não interagem, que não conversam, né? Cada disciplina é engavetada, né, em si mesma, né? Cada disciplina fechada em si mesma, né? Desconectada das outras, e também é importante que se diga desconectada da própria realidade, né? As disciplinas que não se conectam com o contexto, as disciplinas que não se conectam com a vida, né? Então, o professor, por mais que ele esteja dando a sua aula, né, com entusiasmo, com paixão, né, e não estou entrando aqui no mérito da sua, né, da sua paixão, né, e do seu amor em relação àquilo que faz, mas se ele estiver operando numa matriz de fragmentação, numa perspectiva reducionista, ele se desconecta das outras disciplinas, se desconecta do contexto da vida, e a disciplina fica sendo trabalhada de modo isolado, né? E temos aí, então, uma matriz reducionista operando, né? Uma matriz fragmentadora, né? Que faz toda essa desconexão, né? Se isola em si mesma e que, no final das contas, acaba, de algum modo, produzindo, né, um processo de pedagogia mecânica, né? Uma pedagogia tradicional, mecânica, tudo desconectado, e aí a aula se torna uma aula, né, na maioria das vezes, uma aula que não é tão interessante, né? Outro aspecto também que é importante que se diga, para a gente reconhecer essa matriz que opera, né, de maneira fragmentadora, é o próprio modelo cognitivista da escola, né, que não considera o ser humano na sua totalidade, né, e que trabalha, portanto, as perspectivas mais voltadas para os aspectos da cognitividade, né, as questões mais cognitivas. Também uma outra perspectiva de visão fragmentadora, né. Então, o que seria interessante é que nós, então, operássemos dentro da educação com novas matrizes, né, com uma matriz integrativa, sistêmica, né, para que, então, pudéssemos produzir um projeto pedagógico, um currículo, né, onde as disciplinas pudessem conversar, né, onde os professores, de algum modo, né, dialogam mais, se conectam mais uns com os outros, a escola se conecta com a vida, com o mundo, né, com a realidade. Então, temos todo um currículo conectado com a realidade. Temos todo um currículo que se conecta com o cotidiano da vida, né? Temos propostas pedagógicas que estão absolutamente, profundamente conectadas com algo que se chama vida, né? Então, a partir da minha disciplina e das especificidades que constituem a minha disciplina, e naturalmente que eu vou trabalhar com esses conhecimentos específicos, mas de um modo contextualizado. Estamos, portanto, falando de uma pedagogia contextualizada a partir de uma matriz integrativa, sistêmica, enfim, né? Se a gente pensa, né, se a gente pensa no âmbito da empresa, não é muito diferente, porque a matriz, né, ela que vai definir, né, se eu separo as coisas ou se eu conecto as coisas, né? Dentro de uma empresa, a gente está cansado de ver departamentos, setores que são separados, né, que não conversam e que, em grande parte, né, a gente vê toda uma rivalidade entre setores, né? Setores que, além de não se interconectarem, setores que não se conectam, né, ainda criam aí dificuldades de relacionamento, né? Ficam criando rivalidades, né, sobreposições, né?
o que acaba distanciando ainda mais, né, o trabalho, os processos, né? Então, temos aí também uma matriz operando, né? A partir do momento que você tem, né, um CEO, você tem um gerente, você tem um coordenador que opera numa matriz integrativa, né? Então, naturalmente, a gestão é uma gestão democrática, né? A gestão é uma gestão que vai integrar os setores, né? Essa gestão ela vai procurar aproximar os setores, né? Fazer com que os setores sejam mais interconectados, né? Assumindo, portanto, uma outra postura, né? E com essa análise, né, que eu acabo de entregar para vocês, a gente pode falar a partir de uma matriz que integra, né, que une, a gente pode falar de interdisciplinaridade, né? Lembrando que interdisciplinaridade é diferente de multidisciplinaridade, que eu acho que é importante que eu faça aí uma rápida distinção para que entendamos conceitualmente o que é uma coisa e o que é outra, né? O Camacho está interagindo, dizendo, naturalmente a teia está formada e bem forjada, todos pela da empresa sensacional. Perfeitamente, Camacho. Essa matriz desintegradora que opera dentro do corporativo, né, acaba comprometendo, em minha análise, né, os resultados, né, porque a gente precisa pensar, né, que o todo ele é muito mais do que a soma das partes, mas a totalidade ela deve ser compreendida como essas partes interagindo e todas interconectadas em forma de rede, né? E na medida que a gente opera dentro da educação ou dentro do corporativo, a partir de uma matriz integrativa, sistêmica, né, que reconhece que o todo é muito mais do que a soma das partes, mas de que essas partes elas interagem, estão interconectadas, os resultados indiscutivelmente são bem mais interessantes, né? A gente melhora aí a produtividade da empresa, né? Porque é o que eu vou falar daqui a pouco, porque a perspectiva integrativa, essa matriz integrativa e sistêmica, ela altera, né, o nosso modus operandi, né? A gente opera, né, a partir de outra forma, né? Então as mudanças elas são muito profundas na medida que a gente faz essa mudança de matriz, né? Qual é a matriz que está instalada em vocês? Né? Qual é a matriz de referência que vocês instalaram aí, né? E como é que é a consequência disso? Então, fazer uma analogia, né? Desculpa aí a metáfora, mas se pensarmos num dispositivo como o celular, a gente tem que fazer, então, a desinstalar uma matriz e instalar outra, né, para poder aí trabalhar, né, a partir de uma nova matriz, de um outro paradigma, né. Claro que eu estou brincando, a coisa não funciona mecanicamente, assim, não é tão simples, é todo um processo, mas só para ilustrar, usando aqui uma metáfora muito presente no nosso dia a dia. Então, tanto na educação como na empresa, né, se a gente opera a partir de um paradigma integrativo, né, as coisas, então, elas acabam tendo uma outra característica, né, a partir de uma matriz integrativa, se eu opero, né, a partir de um paradigma integrativo, então, quais são os desdobramentos, né, em termos de ações? Então, um gestor, um coordenador, né, um CEO, que opera a partir de uma matriz de referência, que é uma matriz integrativa, então ele está, né, consciente, né, das conexões, das redes de interação, né, ele está realmente consciente, né, de que precisamos assumir uma relação com o outro, que é uma relação de interdependência, né? Ele entende, né, a partir de uma matriz integrativa, né, que as diferenças elas não servem para processos excludentes, mas que há complementaridade das diferenças. Então, a diferença não é sinônimo de exclusão, de distanciamento, de sobreposições, né? Mas as diferenças elas servem aí para que a gente possa aprender um com o outro. Então, a gente assume uma perspectiva de complementaridade.
Então, isso abre, naturalmente, a possibilidade do diálogo, abre a possibilidade do respeito, abre a possibilidade de trabalharmos de modo cooperativo, né? Os ambientes acabam se constituindo como ambientes mais colaborativos, né? A gente amplia, expande, né, ações e atitudes de solidariedade. Então, a matriz de referência, ela vai, de algum modo, nos colocar na condição daquele que dialoga, daquele que escuta, né, e, sobretudo, daquele que entende que não há sobreposições, né, e a gente, então, acaba se fundamentando nessa matriz e mudando as nossas ações, mudando os nossos comportamentos, adotando, portanto, comportamentos que são comportamentos mais colaborativos, comportamentos mais cooperativos, mais solidários, onde as diferenças elas vão permitir que a gente aprenda um com o outro, né? E aí tenhamos diferentes olhares, etc. e tal. Então, tudo isso, né, serve de base para a gente falar de interdisciplinaridade. Porque se nós não discutirmos, né, sobre todas essas questões de paradigma, todas essas questões de matriz de referência, etc. e tal, realmente fica complicado falarmos de interdisciplinaridade, porque é o que eu costumo dizer, não adianta você saber o conceito de interdisciplinaridade, né, mas não mudar as suas atitudes que sejam condizentes com a interdisciplinaridade, né, porque aquela questão, né? A interdisciplinaridade, ela precisa, de algum modo, de mudança de atitude. Né? Se nós estamos falando, né, que uma matriz integrativa pressupõe diálogo, pressupõe aprender com o outro, pressupõe a consciência de interdependência, né? Pressupõe de que as diferenças, elas resultam em complementaridade, né? Então, a gente precisa mudar as nossas atitudes e, acima de tudo, é o que eu costumo dizer, né? Para uma ação interdisciplinar, é fundamental algo que se chama humildade, né? Como é que a gente parte para o diálogo, como é que a gente estabelece relações com outro que pensa de modo diferente, né? Sem a humildade. Então, a humildade é fundamental para atitudes, ações interdisciplinares, tá certo? Então, a interdisciplinaridade é diferente de multidisciplinaridade, enquanto a multidisciplinaridade, né, pressupõe, né, um conjunto de disciplinas, um conjunto de profissionais, né, que operam, que atuam, né, em função de atingir determinados objetivos. A diferença é que a interdisciplinaridade também pressupõe, né, esse conjunto de disciplinas, né, esse conjunto de profissionais, mas a diferença é que na interdisciplinaridade, como o próprio prefixo inter, né, que significa entre, tá pressupondo, né, na interdisciplinaridade, é preciso que haja interação, diálogo, né? Então, a interdisciplinaridade pressupõe, na sua essência, né, essa interação com o outro de uma diferente área. Então, a gente precisa realmente assumir essa postura de humildade, ter a consciência de que você não sabe de tudo, né, de que o conhecimento que você tem é apenas uma parcela muito pequena, né, desse universo inimaginável de saberes, e que você tem, naturalmente, né, os seus limites, e na medida que você chega, né, nessas bordas, nesses limites, você precisa do outro, né, para poder te ajudar com o conhecimento específico que ele tem. Então, a interdisciplinaridade, por essência e definição, é humildade, né? A ciência percebeu a complexidade dos fenômenos, né? A complexidade humana, a complexidade social, a complexidade cultural, a complexidade que é a estrutura que compõe algo que se chama sociedade. Então, a ciência compreendeu a complexidade dos fenômenos, né? Que a doença é um fenômeno complexo, que o trabalho é um fenômeno complexo, que as relações são fenômenos complexos, que a vida é um fenômeno complexo,
E diante, né, dessa percepção da complexidade dos fenômenos, uma única área de conhecimento não dá conta de compreender esses fenômenos na sua essência complexa. Então, o pensamento, né, de uma ciência contemporânea é um pensamento integrativo, sistêmico, que busca, né, se aproximar com outras áreas, interagir com outras áreas, para que a gente consiga lidar cientificamente com esses fenômenos que são complexos, né? Então, a ideia é que a gente possa realmente ter uma perspectiva interdisciplinar para lidar com as coisas, né? Então, diante, né, dos fenômenos que são complexos, eu preciso de diferentes profissionais. Diante de uma doença, né, eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um profissional da área da nutrição, de um profissional da área da educação física, né? Preciso de um filósofo, preciso de um sociólogo, de um historiador, de um antropólogo, né? Então, são diferentes áreas, diferentes campos de conhecimento para a gente entender, né, os fenômenos que são, por essência, complexos, né? Diferentes olhares, né? E aí, o tema, né, dessa live é novos paradigmas. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem, com profundidade, já a questão dos paradigmas. E aí o tema dessa live era novos paradigmas, interdisciplinaridade, né, que aí a gente fez uma boa análise, né, conseguimos fazer uma boa abordagem, mas também fala de humanização. Então, assim, qual é a relação disso tudo, né, de questões aí, de matrizes, de paradigma e de interdisciplinaridade, desculpem, com a questão das relações. O que tem a ver? Né? Qual o ponto de conexão, qual o ponto de relação com disso tudo que falei, né, que expandi e que aprofundei com vocês, com a questão do relacionamento? O que tem a ver? Então, eu digo que tem absolutamente tudo a ver. No nosso cotidiano, né, nos diferentes lugares que estamos, essas matrizes estão operando, né? Mesmo que você não tenha consciência disso tudo, essas matrizes estão potencialmente operando, né? Estão em franca operação. Uma matriz, né, um paradigma, né, desintegrativo, desintegrador, disjuntor, de separação, né, operando dentro de você, né, imaginar que você instalou esse aplicativo, né, que é essa matriz de separação. Então, qual é o seu comportamento? Qual é o seu modo de ser, estar no mundo? Então, você aí que está com esse aplicativo instalado, né, ativou o modo, né, está ativo, né? Então, essa matriz de separação, essa matriz desintegrativa, né, primeiro, né, te faz ser, muitas vezes, autoritário, né? Você, operando nesse paradigma desintegrativo, você quer impor o seu ponto de vista. Então, você tem uma postura autoritária, né, porque você parte do pressuposto, né, de que a sua verdade deve prevalecer, né, porque você está operando nesse paradigma da separação, né. Para você que opera nesse paradigma da separação, as diferenças, elas pressupõem processos excludentes. Então, se alguém pensa diferente de você, você tem, portanto, uma separação, né, uma lógica de separação, uma lógica de exclusão, né? Aí é onde surgem as brigas. Você pensa de um jeito, o outro pensa de uma outra forma, e você opera no paradigma da separação, e a separação ocorre, né? Então, você sempre vem com a perspectiva de sobrepor o que pensa, né, as suas verdades, então, sempre operando num paradigma, né, de separação, numa lógica de desintegração, né? Esse paradigma também, que não reconhece, né, as relações de interdependência, não compreende, não tem consciência, né, de que tudo funciona de modo interativo,
a partir de uma configuração, de redes de interação, então você trabalha de maneira muito centralizadora. Então é um gestor autoritário, monopolizador, controlador, né? E, portanto, aí um gestor antidemocrático que assume sempre aí atitudes que são atitudes mais verticalizadas, né? De controle, de manipulação, de uma gestão mais diretiva, uma gestão mais autoritária, tá certo? E, sobretudo, né, quando você opera nesse paradigma da separação, nesse paradigma reducionista, né, além de promover, né, relacionamentos mais difíceis, né, a partir desse modus operandi, dessa matriz, né, então as brigas são constantes, né, as discussões são inúmeras, né, a dificuldade do perdão também opera nesse paradigma, que é um paradigma de separação. Então, os distanciamentos, as rivalidades, né? Então, isso realmente interfere bastante nos processos humanos, nos relacionamentos. Quando você opera, né, a partir de uma matriz integrativa, que aproxima, que une, né? Então, dentro dessa lógica e dessa matriz de integração, então você compreende que o outro, né? Embora seja diferente de você, embora o outro tenha um olhar diferente sobre as coisas, uma perspectiva diferente, né? Então você entende realmente que essas diferenças elas não resultam em processos excludentes, mas que a gente então vai aprender com a diferença, porque as diferenças elas representam possibilidade de um aprendizado novo, né? Então a ideia de complementaridade, a ideia de que eu preciso do outro, né, de que eu não caminho sozinho nessa vida, mas eu caminho num processo de cooperação, de solidarização, de cooperação, de colaboração, desculpem, né? Então, o diálogo se faz presente, os relacionamentos, eles são relacionamentos fundamentados no diálogo, no respeito, na escuta, né? E o perdão, né, a expressão do perdão, ela é mais fácil de acontecer, né, porque você perdoa, na medida em que o que prevalece nessa lógica é sempre a perspectiva da aproximação. Então, você não procura os distanciamentos, não é o paradigma da separação, né, mas é o paradigma da aproximação, é o paradigma da integração, é o paradigma do estar juntos, né, eu sou com o outro, né? Eu preciso do outro, assim como o outro precisa de mim. Então, vamos assumir essa existência de modo colaborativo, de modo cooperativo, né? Onde possamos aí nos solidarizar para enfrentar os desafios que a sociedade nos coloca, as questões entram grandes desafios, né? E que eu realmente preciso assumir uma lógica interdisciplinar, né, e operando a partir de uma matriz integrativa para que juntos, né, consigamos, então, nessas redes interativas, produzir os resultados que nós precisamos produzir. Tá certo? Então, a gente fez uma integração, né, das questões paradigmáticas, portanto, nós conversamos, né, sobre as questões de uma ciência, né, de uma ciência integrativa, né, tivemos uma discussão de fundo epistemológico, né, lembrando que epistemologia é o estudo da ciência, né, o estudo crítico da ciência, né, episteme tem a ver com conhecimento, o estudo do conhecimento científico, né, epistemologia, falamos, né, da interdisciplinaridade, né, como uma possibilidade, né, de interação dos diferentes profissionais em diferentes campos do conhecimento e o quão a humildade é realmente uma atitude fundamental para assumirmos, né, projetos e perspectivas interdisciplinares, porque sem a humildade realmente a gente não consegue desenvolver os projetos interdisciplinares e o quão essas matrizes, né, que estão em nós, como eu falei, né, que estão instaladas em nós, qual é a matriz que você fez o download, vão refletir, né, no nosso modo de ser e estar no mundo, na nossa maneira de trabalhar, de se relacionar, enfim, né.
Então, todas essas questões se aplicando tanto no campo da educação como no campo corporativo, né? Qual a matriz que você aí opera, né? Qual é a matriz que te governa? Qual é a matriz que faz com que você tenha um modo de ser e estar no mundo, tá certo? Espero que tenham aí degustado, espero que tenham saboreado aí a nossa conversa, né, os nossos diálogos acadêmicos aqui no canal Conhecimento Sem Fronteira, né? Você que assistiu essa aula aqui online, né? Agradeço, obrigado. Fico aqui à disposição para alguma pergunta que vocês queiram colocar. Você que vai assistir você que está assistindo aí esse vídeo, né? Num outro momento, deixa seu like aí o like aí do vídeo, né? Se inscreva no nosso canal aí. É importante para a gente poder expandir, né, todo esse projeto, divulgar. Então, seja nosso parceiro também, compartilhando, né, esse vídeo nas redes sociais aí, nos seus grupos de WhatsApp, se você achou pertinente essa conversa, né, se esses diálogos acadêmicos vão contribuir para melhorar de alguma maneira, né, os processos, a vida das pessoas. Então, compartilha, divulga, amplia, né, e isso é importante. Tá certo? Naturalmente, a TEI está formada e bem forjada, todos pela missão da empresa sensacional. O Gustavo Camacho, eu que agradeço, obrigado. Tá? Obrigado a todos e todas. Fiquem com Deus aí, nos mantenhamos aí mais um tempo confinado, em função de todo esse momento que nós estamos atravessando. Tá certo? Professor Eduardo Okuhara, o canal Conhecimento Sem Fronteira, entregando conteúdos para vocês, né? Eu, Eduardo Okuhara, a professora Suzana Contieri e o profissional do marketing, economista, matemático, que trabalha com marketing digital, né? Esse profissional que é o Júlio. Tá? A todos vocês um grande abraço. Lembrando que todas as quintas, às 18 horas, estamos aqui em live, né, pelo YouTube. Semana que vem temos aí uma live com o Júlio e na sequência com a Suzana. Depois eu volto com as minhas lives. Então, muito obrigado pela presença. Um grande abraço a todos.